Existem pessoas que cometem muitos crimes bárbaros que chocam o mundo por suas atrocidades, frieza e falta de remorso. Mas nem todos são tão chocantes quanto os perturbadores casos de canibalismo. E é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. O que acontece com canibais na prisão? Stephen Griffiths. Esse é Stephen Sean Griffiths, um serial killer inglês mais conhecido como o canibal da besta, por utilizar uma besta em seus crimes. Stephen nasceu em dezembro de 1969 em Yorkshire, Inglaterra, e seus pais se divorciaram quando ele tinha 13 anos, o deixando aos cuidados da sua mãe, uma mulher instável e com antecedentes criminais. E aí, durante a sua adolescência, ele se envolveu em pequenos crimes, como furtos de lojas e roubos de colegas de escola. Já aos 17 anos, ele começou a ficar um pouco mais violento e cortou o rosto de um gerente de um supermercado com uma faca que tentou o impedir de roubar. Isso resultou em uma sentença de 3 anos em um centro de detenção juvenil. E aí, enquanto estava preso, Stephen foi diagnosticado como um sádico psicopata e falava aos guardas e psiquiatras que fantasiava em ser um serial killer. Porém, mesmo assim, ele foi libertado após cumprir sua sentença. Já solto, Stephen continuou com as suas atividades violentas. Em 1992, por exemplo, ele foi condenado a 2 anos de prisão por ameaçar uma jovem com uma faca na garganta. E aí, depois disso, seu interesse por assassinos só aumentou. Ele começou a ler muitos livros sobre homicídios e um dos seus favoritos era o do serial killer britânico Peter Sutcliffe, também conhecido como Estripador de Yorkshire. Ele foi condenado pelo assassinato de 13 mulheres, a maioria delas trabalhadoras do sexo. E aí, Stephen ficou tão fascinado por isso que em 2009 até fez uma pós-graduação em criminologia sobre estudos de homicídios na Universidade de Bradford. E nessa época, Stephen já estava sendo observado pela polícia porque estava envolvido em muitas leituras sobre desmembramentos e etc. Mas eles não podiam fazer nada, afinal ler não é crime. Além disso, nessa época, Stephen também teve uma faca e uma besta de caça apreendidas pela polícia. Durante esse tempo, Stephen também era muito ativo na internet. Ele baixava pornografia violenta e tinha um perfil no MySpace, com o nome Vampiraya, uma figura mítica da demonologia. Nesse perfil, ele postava frases de serial killers, assassinos em massa, terroristas e criminosos de guerra, e fazia apologia ao castigo duro contra aqueles que, na sua visão, sujavam a sociedade. Essa página parecia ser basicamente uma expressão do seu alter ego violento, que pouco tempo depois o dominaria e o levaria a cometer assassinatos brutais. E em 2009, ele cometeu seu primeiro assassinato. Segundo seus vizinhos, Stephen era solitário e obcecado por prostitutas. Ele ficava vagando pelas ruas do bairro de prostituição de Bradford, fazendo amizade com elas, enquanto, na verdade, estava planejando realizar suas fantasias doentias. E aí, em 22 de junho de 2009, ele convidou uma prostituta chamada Susie Rushworth, de 43 anos, para o seu apartamento. Nisso, ele atirou nela com uma besta e desmembrou seu corpo na banheira. E no ano seguinte, ele fez o mesmo com sua segunda vítima, Shelley Armitage, de 31 anos, que desapareceu em abril de 2010. Além disso, ele também guardava partes dos corpos das vítimas para comer mais tarde, às vezes cozinhando e às vezes até comendo cru. E aí, as partes que ele não comia, ele simplesmente colocava em sacos de lixo e jogava em um rio próximo. Mas tudo mudou no seu terceiro e último assassinato. A vítima foi a prostituta Suzanne Blamires, de 36 anos, que foi vista pela última vez em 21 de maio de 2010. Ele manteve Suzanne de refém em seu apartamento por 2 dias, e ela conseguiu escapar e correr pelo corredor do prédio. Porém, Stephen a perseguiu com a besta e a matou enquanto ela tentava fugir. Foi aí que o assassino viu que tinha uma câmera de segurança gravando todo o incidente. Mesmo assim, na maior frieza, ele só passou casualmente pela câmera e mostrou o dedo do meio. E aí, em seguida, ele fez com Suzanne o mesmo que fez com as outras. Desmembrou seu corpo na banheira, comeu partes dele e jogou o resto no rio. Mas no dia 24 de maio, o zelador do prédio, que tinha a função de revisar as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, viu as filmagens. Ele viu Suzanne Blamires saindo correndo do apartamento de Stephen e sendo seguida por ele.
Depois, ela é vista sendo atacada e arrastada pelas pernas, e Stephen com algo na mão. Em seguida, Suzanne é baleada com uma besta, e depois Stephen aparece mostrando o dedo para a câmera. Nisso, Stephen Griffiths foi preso, e na delegacia chegou a dizer o seguinte aos policiais: "Eu matei muito mais do que Suzanne Blamires. Eu matei muitos." Depois de preso, Stephen também afirmou que comeu partes das 2 primeiras vítimas cozidas e de Suzanne cruas. Ele disse que era parte da magia. Já no dia 25 de maio, foram encontradas partes do corpo de Suzanne no rio Erie, perto de Bradford. Posteriormente, também foi encontrado outro tecido humano no mesmo rio pertencente a Shelley Armitage. Nenhum vestígio de Susie Rushworth foi encontrado. E no total foram encontrados 81 pedaços diferentes dos corpos das vítimas no rio. Uma cabeça cortada, uma faca quebrada e uma flecha de besta na cabeça. E aí, em dezembro de 2010, Stephen foi condenado pelos 3 assassinatos, após se declarar culpado, e foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele já tentou tirar a própria vida várias vezes. Fez uma greve de fome de 120 dias em 2011, colocou um saco na cabeça para tentar se sufocar e foi encontrado inconsciente pelos guardas. Mas ele se recuperou rapidamente e, atualmente, o canibal da Balta continua vivendo seus dias atrás das grades. Armin Meiwes. Armin Meiwes nasceu em 1º de dezembro de 1961 na cidade de Rotemburgo, na Alemanha. Ele trabalhava como técnico de computadores e, a princípio, parecia um homem comum. Segundo seus vizinhos, ele cortava a grama, consertava o carro e até os convidava para jantar. Não havia nada de estranho nele. Mas a verdade é que por trás dessa fachada de bom moço, ele era um assassino canibal que ficou conhecido internacionalmente como Canibal de Rotemburgo, ou Der Metzgermeister, que significa algo como o mestre açougueiro. E tudo começou em março de 2001, quando postou um anúncio em um site chamado The Cannibal Café, um blog para pessoas que tinham fetiches canibais. O post de Meiwes dizia que estava procurando uma pessoa disposta de 18 a 30 anos de idade para ser abatida e consumida. Nisso, um engenheiro de Berlim chamado Bernd Jürgen Armando Brandes respondeu e se encontraram no dia 9 de março de 2001 na casa de Meiwes. Chegando lá, Brandes tomou 20 comprimidos para dormir, meia garrafa de bebida e eles gravaram um vídeo. E de acordo com jornalistas que viram esse vídeo, que não foi a público, ele mostrava Meiwes cortando o pênis de Brandes com uma faca, com o consentimento dele, e depois os dois comendo o órgão sexual juntos. Mais tarde, Brandes tomou um banho, mas a essa altura já estava sangrando muito, então acabou entrando em colapso e caiu inconsciente devido à hemorragia. Nisso, Brandes ficava voltando e perdendo a consciência o tempo todo. E aí, depois de algumas horas, Meiwes finalmente o matou, esfaqueando ele no pescoço com uma faca de cozinha. E tudo isso foi gravado em uma fita de vídeo de 4 horas. No final, Meiwes ainda ficou comendo o resto do corpo durante os próximos meses, armazenando partes dele no seu freezer. E, segundo as autoridades, o canibal consumiu cerca de 20 quilos da carne de Brandes ao longo dos meses. Além disso, depois de matar Brandes, Meiwes ainda conheceu outros 5 homens que responderam ao seu anúncio na internet. Mas ele não os matou. Segundo Meiwes, ele não tentou forçar elas a fazerem nada contra sua vontade. Até que em julho de 2001, um estudante da Áustria viu novos anúncios de vítimas que Meiwes estava postando na internet, alertou as autoridades e ele foi preso em dezembro de 2002. E aí, quando as autoridades revistaram sua casa, encontraram partes do corpo de Brandes e o assassinato gravado em vídeo. Então, em dezembro de 2003, Armin Meiwes compareceu ao tribunal em um dos julgamentos mais extraordinários da história criminal alemã. Isso porque os promotores alemães descobriram que o ato de canibalismo em si não é crime no país. Então, eles tiveram que procurar por uma outra estratégia contra Meiwes. Nisso, eles acabaram o acusando de assassinato com o propósito de obter prazer sexual e de perturbar a paz dos mortos.
Porém, isso levou a um debate se Mavis poderia realmente ser condenado por assassinato, já que Brandes participou voluntária e conscientemente do ato. Ou seja, a vítima basicamente concordou em ser morta e comida. Porém, o próprio Mavis confessou ter cortado e comido Brandes, e que tinha conhecido o homem depois de anunciar sua procura na internet. E segundo ele, isso era algo que ele queria fazer há muito tempo. Ele disse que sempre teve essa fantasia, e no final, a realizou. Ele também disse ao tribunal que se sentiu solitário e negligenciado quando criança, depois que seu pai abandonou a família. Então, fantasiava sobre ter um irmão mais novo que ele poderia manter para sempre o consumindo. Nisso, os promotores também falaram sobre como o acusado fantasiava matar e devorar alguém desde os 8 anos de idade, e que esse desejo ficou mais forte após a morte de sua mãe em 1999. Eles também disseram que Brandes sofria de um grave transtorno psiquiátrico e um forte desejo de autodestruição. E aí, no final, em 30 de janeiro de 2004, Armin Meiwes foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a 8 anos de prisão. Já em abril de 2005, o tribunal alemão ordenou um novo julgamento. E em 10 de maio de 2006, Meiwes foi considerado culpado novamente por assassinato e condenado à prisão perpétua. E aí, enquanto estava atrás das grades, Meiwes chegou a dizer às autoridades que tinha consumido a vítima com uma garrafa de vinho tinto sul-africano. Usou seus melhores talheres e decorou sua mesa de jantar com velas. Ele também disse que ele tinha gosto de carne de porco. Além disso, enquanto estava preso, Armin expressou arrependimento por suas ações e virou vegetariano. Canibais de Garanhuns. O Canibais de Garanhuns foi como ficou conhecido um trio assassino e canibal formado por Jorge Negromonte, Isabel Cristina e Bruna Cristina Oliveira. Eles formavam um triângulo amoroso que assassinava, esquartejava e consumia suas vítimas. E além disso, eles também usavam a carne das vítimas para fabricar salgados, como empadas e coxinhas, que eles vendiam para a população de Garanhuns, um município de Pernambuco. O trio fazia parte de uma seita chamada Cartel, cujo objetivo era a purificação do mundo e o controle populacional. E aí, a ingestão de carne humana fazia parte desse processo de purificação. Segundo Jorge, cada morte equivalia a um elemento: ar, terra, água e fogo. E, portanto, 4 mortes encerraria o ciclo da seita, quando seria aberto um portal para o paraíso. E aí, em 26 de maio de 2008, eles fizeram sua primeira vítima, Jéssica Camila da Silva Pereira, uma moradora de rua do município de Olinda. Na época, ela tinha 17 anos e uma filha de 1 ano, e foi convidada para morar com o trio. E aí, como eles não tinham filhos, eles planejaram ficar com a criança depois de matar a mãe. O que foi feito? Jéssica foi imobilizada no banheiro da casa e depois cortaram sua jugular. Nisso, retiraram todo o seu sangue. Esquartejaram seu corpo, retiraram a pele. A carne foi fatiada e guardada na geladeira. No dia seguinte, o trio e a criança comeram a carne grelhada e temperada com sal e cominho. As próximas vítimas foram Gisele Helena da Silva e Alexandra da Silva Falcão. Gisele, de 31 anos, desapareceu em fevereiro de 2012. E Alexandra, de 20, desapareceu em março de 2012. As carnes de ambas, das nádegas e das coxas, foram utilizadas para fabricar salgados que o trio vendia para os moradores de Garanhuns. O trio planejava realizar sua 4ª morte e a vítima já tinha sido escolhida. Porém, eles foram presos antes que o crime ocorresse. No dia 9 de abril de 2012, foi imposto um mandado de busca na casa deles, pois havia a suspeita de que Gisele e Alexandra pudessem estar lá. E aí, em 11 de abril de 2012, os restos dos corpos foram encontrados enterrados no quintal da casa. E a filha de Jéssica, a primeira vítima, que nessa altura já tinha 5 anos, ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. Em novembro de 2014, depois de mais de 20 horas de julgamento, o trio foi condenado pela morte, esquartejamento, ocultação de cadáver e a prática de canibalismo contra Jéssica. Jorge foi condenado a 21 anos de prisão, e Isabel e Bruna receberam uma pena de 19 anos. Já em dezembro de 2018, eles foram julgados pelas outras 2 mortes, onde Jorge e Bruna foram condenados a 71 anos de prisão e Isabel 68 anos. Depois do crime,
Em uma entrevista ao G1, moradores da cidade que comeram os salgados sem saber do que eram feitos, disseram que enquanto alguns tinham o gosto normal, outros eram mais salgados e pastosos. Mais tarde foi declarado que Jorge era afetado por uma doença mental, sofrendo de esquizofrenia. E aí, em 2012, ele até chegou a escrever um livro com a ajuda dos funcionários do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, que o atendiam na época. O livro se chama Revelações de um Esquizofrênico. E ele conta sobre as alucinações que sofria desde a infância, o consumo de carne humana e a produção dos salgados. Atualmente, o trio permanece cumprindo penas em regime fechado. Jorge está preso na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, e Isabel e Bruna estão na colônia penal feminina de Buíque. Inclusive, é o mesmo presídio onde a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa agora, em setembro de 2024, por suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Mark Latunsky. Esse é Mark Latunsky, um homem que assassinou e comeu partes do corpo de um homem de 25 anos em 2019. Tudo começou na véspera do Natal de 2019, quando Kevin Bacon foi dado como desaparecido pela sua família quando ele não apareceu para o café da manhã de 25 de dezembro. Seu colega de quarto disse que Kevin tinha ido encontrar um homem que ele conheceu pelo Grindr, um aplicativo de relacionamento para a comunidade LGBT+. E depois de 4 dias de investigação, essa informação levou os investigadores à casa de Mark Latunsky, de 50 anos. E o corpo de Kevin foi encontrado no seu porão. Segundo as autoridades, o corpo estava nu e pendurado pelos tornozelos, de cabeça para baixo, no teto da casa. E aí, em setembro de 2022, Mark se declarou culpado 3 semanas antes de ir a julgamento pelas acusações de assassinato e mutilação de cadáver. Mark admitiu que esfaqueou Kevin, cortou sua garganta, o pendurou nas vigas, cortou os testículos e comeu. Nessa época, um vizinho de Mark, Michael Parks, também deu uma declaração perturbadora. Ele disse que em novembro de 2019, encontrou um homem todo coberto de sangue em sua varanda batendo na porta. Segundo ele, o homem tinha cabelo roxo, estava usando uma saia de couro e tem cintos no peito e estava aterrorizado. Ele disse que o homem segurou seu braço com medo mortal, gritando: "Me ajude, mantenha ele longe, ele quer me machucar." Nisso, ele viu um carro entrando na sua garagem e saindo logo em seguida. Era Mark usando uma saia de couro, cintos no peito, sem sapatos, sem camisa e barba trançada. Em poucos minutos, a polícia chegou e levou o homem sangrando com eles. Mas nenhuma acusação foi feita contra Mark por esse incidente. Um mês depois, ele acabou matando Kevin Bacon. Depois de preso, Mark ficou alguns meses recebendo tratamento psiquiátrico, e os advogados do canibal tentaram provar que ele era mentalmente incapaz de ser julgado. Porém, eles não tiveram sucesso. E em dezembro de 2022, Mark Latunsky foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio e mutilação de cadáver. Nikolai Djumagaliev. Nikolai Djumagaliev nasceu em 1952, na cidade Uzinagash, no Cazaquistão. Ele é um serial killer que acredita-se ter matado e canibalizado pelo menos 9 pessoas, principalmente mulheres, em um período de apenas 2 anos, entre 1979 e 1980. E ele era conhecido como Metal Fang, por usar uma dentadura feita de metal branco. Apesar disso, quem o conhecia dizia que ele, um cavalheiro que estava sempre bem vestido, mas por trás dessa fachada era um assassino canibal terrível. Nikolai começou a matar mulheres depois de já ter cumprido pena por homicídio culposo, e ele sempre atuava da mesma forma. Ele andava pela cidade tentando encontrar mulheres, as atraía para um local isolado e as estuprava, matava e cortava seus corpos com uma faca ou um machado. Depois disso, ele cozinhava a carne e, às vezes, até servia para seus amigos em jantares. Ele também chegava a beber sangue direto da jugular de algumas das vítimas. Seu primeiro assassinato aconteceu em janeiro de 1979, quando ele matou uma mulher que estava viajando por uma trilha rural. Seu corpo foi encontrado. Um caso criminal foi aberto, mas a investigação não levou à captura de ninguém. Depois, ainda em 1979, Nikolai cometeu mais 5 assassinatos, até que em 21 de agosto, ele atirou acidentalmente em um colega e acabou sendo preso.
Nisso, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e, em menos de um ano, foi solto e cometeu mais 3 assassinatos. Ele só foi pego quando convidou 2 bêbados da cidade para ir para a sua casa para fazer alguns lanches, e eles encontraram a cabeça de uma mulher e intestinos na sua geladeira. Eles imediatamente o denunciaram às autoridades, e Nikolai foi preso em 19 de dezembro de 1980. E aí, em 3 de dezembro de 1981, Nikolai foi a julgamento, onde ele foi acusado de 7 assassinatos, mas foi declarado insano novamente por conta da esquizofrenia. Nisso, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico em Tashkent, onde passou os 8 anos seguintes. Até que em 1989, quando estava sendo transportado para outra instituição, Nikolai acabou escapando. Nisso, ele ficou vagando por um tempo pela URSS e, de acordo com alguns relatos, cometeu vários assassinatos em Moscou e no Cazaquistão. E ele só foi capturado 2 anos depois, em agosto de 1991, no Uzbequistão. No final, o número total de suas vítimas não é conhecido, mas ao longo dos anos, ele foi acusado de um total de 9 assassinatos. E, atualmente, Nikolai Djumagaliev está isolado da sociedade e encarcerado em uma clínica psiquiátrica na região de Almaty, no Cazaquistão, onde ele dedica ao conserto de equipamentos. Nikolai até chegou a entrar com um pedido para receber a pena de morte, mas isso foi considerado como um sintoma da deterioração de sua condição pelos especialistas, e ele continua na clínica até hoje. Os irmãos canibais. Mohammad Farman Ali e Mohammad Arif. Ali são 2 irmãos canibais do Paquistão, e a primeira vez que eles foram pegos foi em 2011, quando uma mulher de 24 anos chamada Saira Parveen morreu de câncer na garganta e foi enterrada por seus parentes. Na manhã seguinte, alguns familiares foram visitar seu túmulo e descobriram que ele tinha desabado e o corpo tinha sumido. E as investigações policiais os levaram à casa dos irmãos Ali. Chegando lá, a polícia invadiu o local e encontraram Arif dormindo em seu quarto, seu pai e uma de suas irmãs na casa, e Farman não estava. Então eles revistaram o local e pediram a chave do quarto de Farman, que estava trancado. E quando abriram, sentiram um cheiro forte e rançoso de comida e carne podre. Nisso, eles também deram de cara com uma panela de cozimento com curry de carne bem no meio do quarto, uma tábua de madeira, um machado de açougueiro e uma faca de cozinha, todos com pedaços de gordura grudado. Isso acabou atraindo um monte de formigas, que formaram uma fila indo para debaixo da cama. Então, as autoridades seguiram as formigas e encontraram alguns sacos de fertilizantes e o corpo de Saira Parveen escondido lá embaixo. Segundo as autoridades, os irmãos cortaram uma das pernas da mulher abaixo do joelho e a outra perto da canela. Já o resto do corpo estava intacto. E aí, o curry foi feito com essas partes. Quando questionados pela polícia, os irmãos admitiram ter desenterrado e desmembrado o corpo que roubaram de um cemitério na cidade de Daryakan, onde moravam na época. Eles também disseram que desenterraram e devoraram vários outros corpos do cemitério local, e que faziam isso há alguns anos. Além disso, segundo a polícia, os irmãos também estavam em contato com um homem acusado de ser feiticeiro, que os moradores locais tinham pego roubando um corpo de um túmulo alguns anos antes. Porém, a polícia não conseguiu ir atrás do homem porque ele desapareceu sem deixar vestígios. E, durante o interrogatório, Farman Ali até admitiu que tinha escrito versículos do Alcorão ao contrário, como forma de lançar um feitiço em seus vizinhos. E ele disse que para o feitiço ser eficaz, os irmãos tinham que permanecer impuros e comer carne humana. Porém, como não existe lei relacionada ao canibalismo no Paquistão e eles não mataram ninguém, a dupla foi condenada a apenas 2 anos de prisão. Só que existiam evidências esmagadoras do canibalismo, o que causou uma grande revolta da população local. E aí, depois dos irmãos terem sido libertados, em maio de 2013, as pessoas ficaram furiosas e atearam fogo em pneus em uma rodovia na área, bloqueando o trânsito por horas. Nisso, a polícia teve que levar os irmãos sob custódia para evitar que fossem linchados. E eles passaram a viver uma vida discreta longe da vista do público. E até então, o paradeiro deles era em grande parte desconhecido. Ambos os irmãos até chegaram a se casar e ter filhos,
mas suas esposas os deixaram alguns anos antes da prisão. A polícia até localizou as mulheres e elas disseram que seus maridos não trabalhavam, batiam nelas e as trancavam em casa quando saíam, geralmente em horários estranhos. Até que em abril de 2014, moradores reclamaram de um intenso cheiro de carne podre vindo de uma casa na pequena aldeia de Khawar Kalan, também no Paquistão. Alguns vizinhos também ficaram desconfiados depois de ver um dos homens no cemitério. Nisso, a polícia foi até o local e encontrou partes de corpos e uma cabeça decepada ao lado de um fogão aceso. A cabeça pertencia a uma criança de 2 anos, que tinha falecido e sido enterrada em um cemitério local. E quem morava no local eram os irmãos canibais Mohammad Farman e Arif Ali. Arif Ali foi preso no local e seu irmão, Mohammad Farman, foi detido pela polícia poucas horas depois, nos arredores da aldeia. Mais tarde, eles admitiram que desenterraram o corpo da criança de uma cova, fizeram curry com ele e comeram a carne humana. E aí, em 14 de abril de 2014, eles foram considerados culpados de profanar um túmulo, destruírem propriedades e disseminarem o medo, sendo condenados a 12 anos de prisão, onde estão atualmente. É muito macabro saber que existem pessoas que cometem tais atrocidades no mundo. Porém existem, e os que são capturados acabam pagando pelos seus crimes. Você já conhecia casos desse tipo ou conheceu aqui? Aproveita e comente também o que você achou desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os próximos casos que vamos contar por aqui. Por fim, eu te convido a assistir algum outro vídeo do canal. É só clicar em algum que está aparecendo na tela. E é isso. Te vejo depois.